Olá, amigos, amigas, é um prazer estar com vocês novamente. Hoje eu quero falar da psicologia do esotérico. O esotérico, este ser que você encontra em todas as partes do mundo, com seus tarôs, com suas moedas, com seus palitos de Feng Shui, ou seja, esse indivíduo que você encontra em todos os lugares do mundo e até mesmo dentro do seu lar, aí lendo uma borra de café, lendo umas folhas de chá, de repente, não de café, mas umas folhas de chá, uma teimancia, ou seja, este indivíduo vai adquirindo uma forma de observar a vida. Ele vai adquirindo uma forma de enxergar e de sentir o mundo diferenciadamente. A partir do momento em que você começa a trabalhar com esses oráculos que vão te levar a um conjunto de conhecimento maior, mas que fique claro, a partir do momento em que você começa a trabalhar e se aprofundar, ou seja, você realmente começa a pegar aí a sua xícara de café, você começa a olhar os símbolos da sua xícara de café. Você começa a utilizar a capacidade de ampliar a tua visão, a tua cognição através dos diversos desenhos, dos diversos símbolos, dos diversos aromas dentro das xícaras. Sim, aromas também. A partir do momento que você faz isso e você começa a se analisar e estudar isto, você começa a se tornar não mais um leitor, um oraculista, mas um esotérico. Ou seja, aquele indivíduo que vai buscando os segredos da vida, os segredos do mundo, os segredos da existência. Você começa a se tornar cada vez mais e mais refinado para consigo mesmo e para com o mundo à sua volta. Percebam que quando você começa a observar as linhas das mãos, você de repente pode não ver grandes coisas nas linhas. Você pode olhar a mão de alguém e falar assim: nossa, como essa pessoa tem linhas muito profundas, ou seja, são aquelas linhas que você consegue ver à distância. Ou de repente você observa a mão das pessoas ou de alguém e você vê linhas muito finas, quase não perceptíveis. Ou de repente você olha e vê a mão muito acinzentada, ou muito avermelhada, ou uma mão muito escurecida, muito rubra, muito vermelha. Tudo isso vai lhe trazendo uma série de indicações. E quando você se aprimora e vai se aprimorando, vai se aprofundando nisso tudo, querendo saber o porquê. Então por que a mão está tão vermelha? Porque existe muito sangue. Mas por que essa pessoa toda hora está ali com essa mão avermelhada, com muito sangue? E logo você começa a perceber que ao mesmo tempo que a mão é muito vermelha, esta pessoa também é muito rápida, é muito dinâmica, é muito nervosa. É aquela pessoa que nós chamamos de sanguínea. Ou seja, é aquela pessoa muito dada à belicosidade, ou seja, aquela pessoa que está sempre pronta para fazer alguma coisa. Quando falo de belicosidade, eu não estou dizendo que ela tenha que ser brigona, guerreira, sair no tapa com as pessoas. Mas ela pode ser muito bélica para trabalhar. Sabe aquela pessoa muito rápida? Diferente da pessoa que tem uma mão muito branca, uma mão quase sem energia, uma mão quase apática, lânguida. Você vai perceber que essas pessoas com a mão muito branca geralmente são mais intelectuais, poetas, pensadores. Hoje em dia são excelentes para trabalhar com TI, com inteligência ligada a esse grande mundo da informática, né? E outras até, né? Já, afinal de contas o mundo está mudando tanto, mas ou seja, percebam como isso tudo tem influência. Comecem a observar. E aquela pessoa que está sempre nervosa, sempre ansiosa, tanto faz ser homem ou mulher, observem a mão, a palma da mão. Não precisa de pegar na palma da mão da pessoa. Dê uma observada assim como quem não quer nada e você vai ver que os vasos internos, as veias internas, parecem dar uma coloração esverdeada em alguns pontos das mãos. Então veja, quando você começa a observar os diversos aspectos da vida, você começa a ampliar os seus horizontes, você começa a ampliar a sua cognição, ou seja, a sua vista começa a enxergar muito mais, porque você está se preparando, você está polindo a sua forma de ver e de entender, e assim você vai polindo também a sua forma de escutar.
a sua forma de sentir no todo, olfativamente, degustativamente, e isso vai ampliando a sua capacidade. Você vai entrando então na esfera do esoterismo e não do exoterismo. O exoterismo, que é uma palavra que utilizamos para as coisas do mundo, as coisas mundanas, as coisas mais simples, e o esoterismo que utilizamos para as coisas mais profundas, mais internas, assim como o esôfago, né? Esoterismo. Então você vai entrando dentro dessas camadas de percepção e de conhecimento. E perceba que cada vez que você adentra, você se torna melhor para si mesmo e melhor para as pessoas à sua volta. Se você é um terapeuta, muito melhor terapeuta você será, porque você vai expandindo a tua consciência. Então, observe como essa percepção do esotérico, ela é fantástica e ela é holística. Só que holística utilizada com recursos técnicos, e recursos técnicos que te levam à observação. Assim você começa a observar a sincronicidade que existe no tarô, a sincronicidade que existe numa simples moeda que você lança. Será que essa moeda vai cair cara ou coroa? De repente você começa a observar estas sincronicidades, assim como Jung observou. Você vai observando que de repente determinadas cartas caem para determinadas situações, e assim você, ao observar que estas cartas caem em determinadas situações e que elas realmente traduzem um conhecimento verdadeiro, você começa a entender melhor o psique da coletividade, não apenas de uma pessoa, não apenas de um cliente, não apenas a sua própria, mas o todo. E você vai ampliando cada vez mais a sua visão. Esta é a percepção, este é o psique, esta é a visão psicológica que vai sendo desenvolvida por aquele indivíduo que se debruça sobre o esoterismo. Por exemplo, a aeromancia, o conhecimento ligado ao ar, os pássaros que voam ou revoam em horários inapropriados para aquele grupo de pássaros. De repente tem lá as andorinhas, e daí você começa a perceber que as andorinhas estão voando de forma errática, ou que estão caindo bobamente ao voarem, ou que de repente elas iam para o sul, agora vão para o norte. E daí você começa a pensar e perceber o quanto isso está influenciando a Terra. Daí você percebe que este revoar de forma errática, antigamente iam para o sul, agora estão indo para o norte, e de repente daí vem chuvas muito intensas, ou de repente queimadas, e daí você começa a perceber que as andorinhas elas estão captando, percebendo, ou captando ondas magnéticas. Observe como isso tudo muda a sua forma de ver, a sua forma de olhar, sua forma de conversar, até mesmo num final de semana, num bate-papo simples com crianças. Observe como a sua forma de ver vai se transformando. Até mesmo a sua forma de ouvir as canções, as músicas que você já ouvia, músicas como as músicas de Caetano, de Bethânia, isso vai tendo um outro significado. Quando você ouve alguém falar sobre rosas, sobre campos e jardins, isso se amplia. A sua visão de um jardim se torna muito maior. E é claro que você vai se tornar um profissional também muito melhor. Se você for um bancário, você terá uma visão muito mais ampla, você terá uma capacidade de observar minúcias que os outros não veem. Se de repente você é um cientista que trabalha numa determinada área, muito técnica, muito matemática, você vai começar a observar ligações nesta matemática, ligações nos números que os outros não conseguiam. Assim como Einstein, assim como diversos outros expoentes que estudavam realmente toda essa gama de conhecimento holístico universal. Não é interessante? Sim, é muito interessante isto. E a gente se torna mais rápido. Até é muito interessante para que vocês saibam. Muitas pessoas dizem assim, mas como é que a pessoa consegue ser tão rápida? Será que tem vários auxiliares? Não, é que você se torna muito mais prático, muito mais dinâmico em tudo que você faz. E o conhecimento também, você consegue guardá-lo, porque você, uma hora, se lembra lá de algo que aconteceu na sua infância, mas esse algo também está ligado a um número, a um símbolo, a uma sonoridade, e daí você começa a lembrar-se de uma forma muito mais ampla, muito mais intensa. Percebam como a psicologia, o psique, de quem busca o esoterismo, de quem busca esta metafísica ligada ao esoterismo, que na verdade nada mais é do que observar sistematicamente e se abrir para essa observação,
Então, quando você se abre, você se torna então esse esotérico que consegue entender a relação dos símbolos, consegue entender a relação dos símbolos dos diversos tarôs, a relação dos símbolos universais, quando você de repente começa a entender essas estátuas que existem pelo mundo afora, as pinturas rupestres, ou seja, tudo isso está interligado. Então você se torna muito mais eficiente. Você de repente vê uma pintura da caverna sem ser um antropólogo, sem ser de repente um historiador, e daí você entende o que aquilo quer dizer. Porque o conhecimento ele vem de uma forma muito mais simples. Você começa a perceber que todos nós pensamos com uma determinada matemática, ou com uma numerologia, se você quiser. E essa matemática, essa numerologia universal que todos nós temos, nos possibilita entender muito mais o outro, até um outro idioma. Eu já tive a oportunidade de conversar com pessoas que falavam uma língua totalmente diferente da minha. E pude conversar, pude passear com as pessoas de uma forma simples, sem tradutor, sem maquininha de tradução. Isso em Galápagos e isso também em Paris, exatamente utilizando essa tecnologia, essa técnica do conhecimento dos símbolos, vendo a forma em que a pessoa estava falando, vendo a rapidez com que ela falava, a leveza, a forma de olhar, ou seja, os diversos símbolos me davam os recursos para que eu pudesse viajar tranquilamente pelo mundo sozinho, sem ter o domínio da língua e podendo passear e podendo verdadeiramente curtir, sem o conhecimento que para muitas pessoas é fundamental, sem o conhecimento da língua. Não é interessante isto? Né? Muito interessante, eu acho muito interessante, até porque sempre utilizei esse conhecimento. Bem, quando falamos em esoterismos, todos já pensam logo em esoterismo, em esotérico, todos pensam no tarô. Na verdade, as pessoas pensam no tarô porque o tarô é um conjunto de lâminas fácil de carregar. Então, 78 lâminas. No tarô de Aleister Crowley existe 80 lâminas, mas 78 lâminas, geralmente o clássico, com arcanos maiores, são 22 lâminas, os arcanos maiores, as mais coloridas, e com os arcanos menores, feitos então de naipes, e daí com a dama, o rei, o duque, enfim. E essas lâminas, elas vão traduzindo uma série de conhecimentos humanos. Por que o tarô é tão famoso? Porque o conhecimento ele se repete. Vejam bem, todos nós estamos ligados e atrelados ao número 3. Todos nós temos 9 orifícios no nosso corpo, naturais. Se você colocou piercing, se você de repente fez alargamento da orelha ou de alguma parte do seu corpo, é outra coisa. Mas todos nós temos 7 orifícios em nossa cabeça, em nosso crânio. Temos 2 ouvidos, 2 narinas, 2 olhos, uma boca, 7. 7 igual o número de notas musicais, 7 igual as cores do espectro do arco-íris. Observem os dias da semana, e assim está aí a mística do 7. E daí temos o órgão genital, né? Temos nosso órgão genital e temos também o órgão anal. Então temos o ânus e o órgão genital. Então está aí mais 2 orifícios naturais. O umbigo ele fica fechadinho, né, gente? Então não consta. Então veja, o número 9 ele está em nós. Você falando, eu não aceito, então não tem jeito, você tem que fazer um buraquinho a mais, como muita gente faz. Ou então fechar e mandar costurar. Mas todos nós temos. O nosso corpo, ele é hermético. Você tem 33 vértebras na sua coluna. Observe, faça conta, veja a multiplicidade. E assim todo o nosso corpo ele vai trazendo uma série de conhecimentos místicos, metafísicos. Quem conhece, quem adentra cada vez mais nesses conhecimentos, então percebe que tudo isso está ligado às expedições que saem fora do nosso planeta com foguetes, está ligado à matemática que é utilizada para que os foguetes possam utilizar sua propulsão. Percebam como este conhecimento ele vai trazendo uma percepção diferenciada. E assim você tem uma percepção diferenciada dos anos, da posturação de cada indivíduo, e muitas vezes tão assertiva que você tem que se calar, ficar quieto, porque senão você assusta, você incomoda. Percebam como tudo isso é belo e é natural. Eu sei que vocês já ouviram falar de tudo isso, e isso até porque não é um conhecimento oculto.
É um conhecimento restrito àquele que quer buscar informações de fato. Vejam, inúmeros cientistas hoje em dia falam exatamente disso, que era falado por antigos místicos, por pesquisadores do passado, e hoje vemos cientistas falando exatamente destas variações de campos, de percepções, de energias diversas. Logo vocês perceberão isso de forma muito clara em todas as mentes eletrônicas, em todos os computadores, e o computador já é assim. Quando entra um vírus no seu computador, ou quando ele precisa de formatação, o que é que você está fazendo? Você está fazendo o mesmo que um ser humano faz quando ele está perdido, brigando com a esposa, com a vida, e daí precisa de psicoterapia, precisa de uma busca de autoconhecimento. Infelizmente, a maioria das pessoas, ao invés de buscar um conhecimento prático, eles vão até uma igreja, até um templo, porque eles querem que simplesmente alguém diga, não pense, não pense. Né? Quando nós realmente encontramos as soluções para a nossa vida a partir do pensar, do refletir. Se você vive mal com sua esposa, é refletindo que você vai conseguir entender as verdades dela e as suas verdades também. Por que você age assim, age assado? Por que você não consegue um relacionamento, um casamento? Por que você está abrindo e fechando firmas constantemente? Pode ser até que o problema seja de ordem metafísica e espiritual muito mais profunda, mas, primeiramente, você tem que utilizar a tua mente racional para analisar os acontecimentos. Se você de repente abre uma firma e aparecem vultos na firma, luzes, energias espectrais, pelo menos você racionalmente já sabe que isso acontece. Você já vai ter as ferramentas para poder lidar com este campo de energia. Mas na grande maioria das vezes, nós erramos por não saber pensar, por não utilizarmos nossa capacidade dos 7 orifícios para percebermos a vida como ela é. E por não fazermos isso, acabamos sofrendo. Então percebam que tanto a psicologia, a visão daquele que segue verdadeiramente o esoterismo, ela se torna muito mais hábil, muito mais ampla. Quando alguém diz, eu estou chorando de dor, de agonia, de angústia, você consegue perceber o que é real, até porque muitas pessoas se enganam. Muitas pessoas dizem, estou chorando de dor, quando ela está chorando de ódio, de raiva, de vontade, de repente, de cometer um desatino. Mas quando você está muito mais leve, dono de conhecimento, você consegue observar o que a pessoa fala, a forma que ela fala, você consegue ouvir o que ela está dizendo e você consegue observar o seu corpo, você tem toda uma leitura corporal. A leitura corporal, como eu estava dizendo antes, ela é maravilhosa. Hoje, mais profundamente, eu falei das linhas. Você já notou que tem pessoas que têm uma mão muito fria? Não importa a época do ano, outros têm uma mão muito quente. Você já notou que tem pessoas que têm um aperto de mão muito forte? Outros têm um aperto de mão muito frágil, quase pelos dedos. As pessoas, elas passam as informações que estão dentro delas. Todas as informações estão dizendo, olha, eu estou com medo de investir, eu tenho medo da vida, eu estou com medo desse casamento, eu vou casar, mas eu não sei se vou ficar com você. Por isso é muito importante você aprender isso tudo. Né? Se quiser, me contrate, me chame, estou indo aí para qualquer parte do mundo. Mas enfim, é muito importante que você aprenda a se relacionar, para você não ser joguete da vida. De repente o seu marido, a sua esposa pode estar meio estranho, eles podem de repente estar passando ali pela fase dos 40, dos 50 anos, se sentindo estranhos, porque o corpo, a biologia se transforma. Mas se a pessoa não souber disso, ela pode ficar esquisita, estranha, e começar até a atrair o cônjuge por não querer levar um problema, por não se sentir tão potente. Olha que coisa louca! Por isso é muito importante adquirir conhecimento. O conhecimento, ele é libertário. E dentro do conjunto de conhecimento esotérico, é importante que você sempre leve seu corpo a sério, porque é o teu corpo que vai te levar a ter uma informação precisa da sua vida. É através do seu corpo que você vai entender se tem tensões ou não. Será que você está muito tenso? Será que o teu corpo, a tua estrutura muscular está muito tensa? Será que você está com muito receio, com muito medo? Será que você é aquela pessoa que anda muito solta demais e não presta atenção em ninguém? Está confiando demais em si mesmo e não ouve o que o outro fala? E de repente está perdendo dinheiro? E de repente não sabe onde investir?
De repente está deixando os amores de sua vida ir embora? Olha aí, hein? Que interessante. No meu processo terapêutico, eu sempre gosto de ficar sentado de frente a frente com o indivíduo. E vou utilizando essas técnicas. De repente eu falo, olha, tudo bem, você já falou uma série de coisas, mas observe o seu pé. Vamos fazer um exercício? Observe o seu pé. Por que você está com o seu pé tão tenso? Por que você está nessa posição ou tão relaxada? E daí a pessoa ela começa a entender o que ela está trazendo de fato. Porque ela não faz jogos, por isso a terapia é muito rápida, uma terapia breve muito rápida, né? Ela começa a perceber que o seu corpo está dizendo outra coisa. Que de repente ela está dizendo, nossa, eu odeio meu pai, só que o seu corpo está dizendo, eu amo meu pai, mas não sei expressar esse amor. Porque ele também não sabia expressar e não me ensinou. Olha que coisa louca, que coisa interessante, mas são essas coisas que vão criar a harmonia para a sua vida, que vão fazer você ser mais feliz, mais contente, que vão fazer você promover curas, porque muitas patologias e muitas doenças são de ordem psicossomática. Primeiro nós começamos ali com uma tensão, ou com medo, ou com uma soltura inapropriada, e isso tudo vai atingindo os nossos órgãos e fazendo com que patologias comecem a se materializar, a se manifestar. E quando você vai adquirindo uma compreensão maior, uma compreensão mais holística e esotérica de si mesmo, você vai melhorando, meu amado. Por isso, uma das grandes escolas de sabedoria é a escola corporal, nas múltiplas formas de terapia corporal. Múltiplas, como essa que acabei de dizer, na qual você analisa o corpo, você analisa as posturações do indivíduo, você analisa até mesmo as tatuagens, ou as escarnificações. Por que a pessoa está querendo se cortar? Por que uma criança de 10 anos está querendo se cortar na sala de aula? Tudo isso traz uma série de indícios, uma série de informações. O que ocorre de fato com o indivíduo? Então é muito importante esse entendimento. O entendimento esotérico, com S, ele te leva a um conhecimento de paz, de harmonia. Você se sente muito mais em paz, em harmonia com todo o contexto cósmico universal. Não é que você esteja mudando o mundo. As pessoas à sua volta ainda terão lá os seus problemas, mas você vai lidar com esses problemas de uma forma muito mais leve. Você vai conseguir sair pela tangente de uma série de questões. Isso vai te trazer mais energia, mais saúde, você será mais hábil, mais rápido, até em escolher aquilo que você vai levar à sua boca, ou seja, você vai conseguir escolher melhor o que você vai usar como alimento, porque ele não é mais alimento. Na verdade, ele é um recurso para que você possa viver melhor, com mais saúde, com mais paz, com mais tranquilidade. Você vai escolher melhor o seu travesseiro, o seu colchão, vai escolher melhor a sua roupa para dormir, de uma forma tranquila, suave. O tempo de banho, em alguns países o banho ele não é tão importante como no Brasil, mas você vai escolher melhor a sua forma de higiene, o seu paninho de repente, a sua buchinha, o seu sabão, o seu sabonete, o seu óleo essencial. Isso tudo vai te dar uma melhor qualidade de vida. Isso tudo vai fazer com que você se sinta, primeiro, mais feliz consigo mesmo, e com que as pessoas também se sintam mais em paz, mais ordenadas, mais organizadas e muito mais aceitas pela vida, simplesmente por você estar ali. Não é interessante isso, gente? Pense bem, vejam como isto é interessante, né? Então isso tem a ver com a psicologia do esotérico. Quando pensei nesse tema, eu lembrei-me do Bhagavad Sirajnishi, que escreveu aqui no Brasil um livro com, na verdade, um livro apresentado dessa forma, a Psicologia do Esotérico, só que falando de uma outra forma, utilizando a linguagem dele. Esta é a minha linguagem, a minha forma de falar. Porém, o nome, eu até tenho esse livro que aqui no Brasil foi lançado pela Ícone, pela editora Ícone, né? Muito interessante, porém com uma outra linguagem. Eu costumo ser muito mais direto, porque tenho o meu trabalho próprio, e como esotérico, metafísico, como uma pessoa que já deu vários cursos de numerologia, várias formas de numerologia, de tarôs, são vários tarôs com símbolos, desenhos diferentes, que te ensinam a viver melhor, te ensinam inclusive a usar o tarô sem precisar do tarô, porque quando você pega uma determinada carta, como a carta do mago, por exemplo, do tarô, o que você está vendo na carta do mago? Você vê alguém cheio de articulações, você vê um empresário, você vê um político, você vê alguém com muito conhecimento, você vê alguém que tem a capacidade de transpor os obstáculos. Isso é a carta do mago. Então você começa a ver o tarô sem o tarô. É assim as runas também.
As runas estão em toda parte, são maravilhosas. Você começa a olhar para as ruas, para a rodovia, e as runas estão te indicando, Talakana ou Kenas, com a ponta da flecha dizendo, olha, vai por aqui, o caminho é esse. De repente tem lá Isa, né, dizendo, olha, Isa é como uma flecha sem ponta, dizendo, não vai, pisa no freio devagar, não ande muito por ali, calma. E assim você vai tendo uma série de informações. Percebam como elas estão conectadas, perfeitamente interligadas. Somos nós que temos que nos lapidar a cada dia mais. Eu tive a graça de poder atender várias pessoas muito sérias, algumas pessoas que se tornaram grandes amigos dentro da maçonaria, da TOM, da tradicional ordem martinista, algumas pessoas da eubiose, mas muito mais pessoas ligadas à ordem Rosa Cruz Amor, que puderam fazer vários cursos e vivências e buscar conhecimentos mais profundos. E isto foi assim de grande prazer. E hoje vou dedicar então este programa a estes amigos, alguns que eu não vejo mais, porque estão pelo mundo viajando, alguns estão ali desenhando a sua vida, os seus históricos pelo mundo. Então quero agradecer a todos vocês que estão me acompanhando, a todos vocês queridos fraters, sorors, a todos vocês queridos irmãos, tá? E peço que vocês realmente estejam buscando cada vez mais. Não se contentem em ter um tarozinho, não se contentem em fazer um cursinho de numerologia. Se aprofundem, se aprimorem, né? Vai, então fez até o 9, pitagórico, se aprofunde, vai conhecer mais a multiplicidade dos números dentro do Kabbalah, vai se aprimorando cada vez mais, entendendo as percepções chinesas, que tem toda uma visão diferenciada dentro do Feng Shui, dentro do antigo xamanismo, dentro do taoísmo. Daí vai se aprimorando mais para você entender a visão africana, que é totalmente diferente. Totalmente diferente. Olha que interessante. E quando você consegue entender isso, você adquire uma paz incrível. Isso te traz alegria, te traz paz e te traz velocidade. E como já disse a vocês, tem muito curso para pessoas de diversas áreas diferentes. E quando você utiliza isso na sua área de trabalho, você se torna muito mais célere, muito mais rápido, muito mais hábil e muito mais perceptivo. Bom, vou ficando por aqui. Quero agradecer a presença de todos vocês, ou a participação de todos vocês, enfim, agradeço a vocês por me possibilitarem estar nas suas vidas neste momento. Mukuyu, Mutumbá, Kolofé, Namastê, Odaraxé, Paz Profunda, Saravá, e até o próximo programa. Até mais!